E todo mundo veio, se apresentou, me ofereceu água, café, se mostrou ali de pronto pra acolher e tudo. E esse não, esse otário aqui nem olhou na cara. Esse otário aqui tá vendo aí, né, Tec? Cristiano. O cara nem me conhecia, pô, nem me conhecia. Já jogou. Porque eu sou tímido, aí ele, né? Fala galera, boa tarde, beleza? Lucas Ventura falando aqui, né, em nome da Miami Case pro podcast MCast. Estou hoje aqui com visitas ilustres, o Cristiano Ventura, né? É nóis. Terceiro sócio, o Lucas Tec, né? Ou Lucas Lima. Opa, tamo aqui. O quarto sócio. E essa figura aqui eu vou deixar que ele se apresente, a quinta. Vai. Cadê o segundo sócio? Ah, detalhe, o segundo sócio tá de home office hoje. Licença, né? No DM. Eu sou quem? Diz aí de novo, nem me lembro mais. Figura, que vai se apresentar. Boa tarde, galera. Eu sou Israel, né? Mais conhecido como Israel de Lima Soares, no meu RG aí. E eu sou da Story, né? Que é mesmo segmento dos meninos, de acessório para celular, suprimentos para smartphone. E tamo aí, vamos ganhar o mundo, né? É isso, Lucas? Opa, se Deus quiser. O intuito de trazer o Israel aqui hoje, né? De lembrar dele foi porque no último podcast, né? Que foi o 00, a gente falou muito o nome dele, né? E aí não tinha como ser essa caminhada que a gente tá fazendo de podcasts, visando trazer mais conhecimento, trazer um pouco mais de experiência para quem tá querendo empreender, ou então pros clientes que gostariam de saber um pouco mais da nossa história. O Israel foi fundamental no começo, né? E aí a gente vai falar aqui onde se apresentou, ou onde se conheceu, na verdade, que a gente trabalhou numa empresa de telefonia, que foi até aqui no próprio Iguatemi, no ano de 2012, dezembro de 2012 eu conheci esse cara. E fechou um dia desses, viu? Eu sempre chorava quando eu passava em frente, agora cortaram a minha força. E aí eu lembro que dia 10 de dezembro de 2012 eu vim, né? Passei na entrevista e tal, comecei a trabalhar. E aí todo mundo me deu moral, né? A empresa, ela colocava um anjo para cuidar dos novatos. E aí o meu anjo não foi o Israel, foi o Carlos, né? Quem sabe futuramente a gente traz ele aqui hoje, é um gerente pancada também. E todo mundo veio, se apresentou, me ofereceu água, café, se mostrou ali de pronto pra acolher e tudo. E esse não, esse otário aqui nem olhou na cara. Esse otário aqui tá vendo aí, né, Tec? Cristiano. O cara nem me conhecia, pô, nem me conhecia. Já jogou. Porque eu sou tímido, aí ele, né? Isso aí. E aí, beleza, a gente começou, né? E vou deixar ele falar um pouquinho aí como é que foi aí. Cara, eu vou falar um pouco dessa história, depois eu vou voltar atrás me apresentando aqui, certo? Foi meados de 2011 para 2012, eu tinha entrado na empresa em 2011, né? O Lucas logo veio em 2012. E é o que ele falou, ele entrou para essa empresa de telefonia, segundo ele, eu não falei com ele. É porque eu sempre fui um cara muito correria, né? Atarefado, ia atrás das coisas. E eu não vi, chegou um novato, tinha uns caras para cuidar dele, o que é que eu fazia? Mais um, né? Cara, felizmente, né, que hoje nós estamos aqui juntos, mas, assim, engraçado, né, que ele disse que eu não dei moral, que, tipo assim, ele até na época disse que me achou super boçal, e hoje a gente tá aqui, né? Continua sendo boçal. Maneira. E foi através dessa empresa de telefonia e dessa época que a gente tá hoje nesse segmento, né? Através de algumas outras pessoas que também estavam ali, que, primeiro momento, a gente não quis se despertar para essa ideia. Acho que, não sei se tu lembra, Lucas, a gente meio que demorou ainda, não foi? Tipo, a galera já tava nessa onda, a gente demorou, acho que pelo menos uns 6 a 8 meses. Foi um dos últimos a entrar. Exatamente. Para entender, graças a Deus a gente é um dos únicos, né, assim, dos poucos que ainda estão da nossa época que estamos aqui. Graças a Deus por isso, né? Para contextualizar, Israel, assim, eu que sei um pouco da tua história, e aí eu sei o quanto você tem hoje de patrimônio, o quanto você consegue gerar de beleza, de frutos para tua família. E
eu queria te fazer uma pergunta simples, depois eu contextualizo. Quem nasce hoje sem ter uma profissão, sem ter uma formação, sem ter uma boa educação, consegue visitar 15 países igual a você? Pô, me pegou ele, viu? O cara disse que eu sou boçal, sou bebo ainda, disse que eu visitei 15 países. Cara, eu vou voltar aqui pra me apresentar, né? Que você tinha pedido para me apresentar, eu não me apresentei de verdade. Meu nome é Israel de Lima Soares, sou nascido em Fortaleza, Ceará. No ano de 1989, Opa. né? Nasceu esse cara. Eu tenho atualmente 32 anos, sou casado, esposo da Rosilane Dias Ramalho, Rosyllane, mais conhecida como Lani, né? E eu tenho 2 filhas com ela, uma mais velha que é a Eloá, e a mais novinha, que tem 4 anos, e a mais novinha é a Luna. Então, que tem 1 ano e 7 meses. Então é um pouco da minha apresentação aqui no geral, para vocês saberem quem é um pouco de Israel. E voltando à sua pergunta, né? Então você me perguntou, uma pessoa que nasce hoje e não tem uma formação, não tem que veio de baixo, né? Com pouca estrutura, com pouco conhecimento e conseguiu algumas coisas que são muito relevantes, né? Claro. Isso, assim, vou começar com essa pergunta dos países. Isso dos países, eu acho que são metas pessoais, assim como tem pessoas que... Acho que você sempre me falou a história dos seus pais, que seu pai sempre queria a casinha dele que ele tem hoje em dia, que ele chegou a meta de vida dele. Então eu acho que as metas elas são bem focadas. Eu sempre fui um cara que tem um pai apaixonado por viagens e essa foi uma das minhas metas. E assim, a gente sabe, acho que você e eu sabemos que quando a gente está focado ou determinado para algo ou para alguma coisa, a gente procura formas e meios. Entendeu? Ainda mais hoje com a internet, com esse mundo digital, existe a questão de milhas, de tudo. Tipo, não era tão fácil assim, não foi por milhas e nem por que eu fiz essas viagens. Foi mais por realmente o nosso trabalho, do mérito. Mas a gente acreditar que aquilo não tá tão longe da gente, acho que se torna fácil, né? Tipo, locais que nós estivemos agora meses atrás, eu, você, os meninos, a gente achou que nunca ia estar na vida. Do lado de pessoas que a gente achou que nunca ia estar na vida, né? Fazendo pergunta para bilionários. Abraçando bilionário e milionário. Abraçando não, constrangendo, né? Que a gente tá para constranger, né? Mas vamos lá, então, se uma pessoa hoje se sente desamparada, que não tem um bom emprego, não tem um sonho, um objetivo, por você é possível ela conquistar? Cara, sim. Sim, eu acho que todos nós temos a capacidade de conquistar tudo aquilo que nós desejamos. E aí vai de... Existe até assim, a gente pode até falar que é clichê, mas aí vai do que todo mundo fala, só que ninguém quer escutar. A gente está passando por uma geração que o óbvio não é mais importante, entendeu? E às vezes você fala algo óbvio e a pessoa acha que entendeu, mas ela não entendeu. Entendeu? Então, reformula a pergunta de novo, Lucas. Uma pessoa hoje, para contextualizar melhor, vamos fazer o seguinte: me diz os seus números hoje, quantos funcionários tem, quantos pontos de venda você tem. Não, volta a pergunta que tu tinha feito. feito. Pro pessoal sentir relevante a sua resposta depois. Não se sinta constrangido não é vergonha não. Não, eu vou falar. O que eu tô querendo trazer é que, vamos lá, muitas das vezes a gente perde o foco em algumas coisas e acha que não é capaz porque nasceu de baixo ou porque não teve uma oportunidade, mas muitas das vezes a oportunidade é gerada na gente. Nós tivemos os empregos mais básicos que se pode haver no mercado, empregos de salário mínimos, empregos de menos salário mínimos. Eu trabalhei em rede de fast food quando tinha 17 anos de idade e uma das coisas que eu acho que me fez chegar até aqui, Lucas, foi sempre fazer mais daquilo que me pediram. Eu nunca tive problema de ficar até mais tarde. Eu nunca tive problema de trabalhar mais. Eu nunca tive problema de ajudar o próximo, entendeu? Então eu até venho, por isso que eu falei da questão do clichê, né? Que eu até venho escutando de muitas pessoas ou muitos mentores, né? Que tem que fazer mais, que tem que isso, tem que aquilo. Mas realmente é isso, entendeu? É o óbvio que se a pessoa que tá de fora, que tipo, ela só quer fazer o seu horário de trabalho, ou quer ir embora no horário certo ou isso, ela não, entendeu? Ela acaba não captando, desculpa, Cristiano, ela acaba não captando e não tem o desenvolvimento que outras pessoas têm, que inclusive poderia estar até ao lado dela, e não tinha uma condição financeira familiar que nem a dela, né? Só acrescentar aqui, Israel, que isso aí que você falou, acho que todos aqui veio da mesma condição, né, com os pais que não eram
tão bem sucedidos, tinham tanto dinheiro e tal, eram assalariados, né? E o que a gente vê muito por aí, até um tempo eu reconheço que fiz, é se vitimizar das coisas, né? Exatamente. Eu não faço isso porque isso, meu pai não tem, por causa, entendeu? Então assim, o vitimismo, ele só atrapalha em toda a situação. E eu acho que quem consegue chegar no degrau, a primeira coisa que deixa de fazer é se vitimizar. Sim. E começar a correr atrás do sonho, né? Basicamente, eu acho que é isso. Claro, eu sempre fui um cara que eu gostei de assumir as minhas responsabilidades. Aqui, eu nunca fui um bom aluno. Cá pra nós, nunca fui um bom aluno no colégio. Mas eu procurei trabalhar cedo, ganhar o meu próprio dinheiro para pagar o meu ensino médio, para que os meus pais e a minha mãe, não que eles não tivessem direito de reclamar o meu estudo, mas para que eles tivessem menos preocupação de dizer assim, pelo menos ele tá pagando, né? Claro, isso aqui não é aconselhável para ninguém, mas para entender que eu sempre gostei de lutar e batalhar por aquilo tudo que eu queria ou desejava. Para a gente avançar aqui, a gente trabalhou nessa empresa, né, quase que um ano junto, mas antes de chegar na praia, que foi a gente onde validou o nosso produto, né, que fez o nosso MVP, eu me lembro de uma história de quando você voltou da Espanha e você já tinha juntado uma certa grana, né, e você estava com alguns eletrônicos para vender, e você saiu da Serrinha para Parangaba andando e voltou andando para poder... Isso eu lembro que você já tinha uma certa quantidade de dinheiro em caixa, né? Vamos falar assim. O porquê que você fez isso? Você podia ir de ônibus, você podia ir de táxi, eu acho que na época não tinha nem Uber ainda. Cara, é verdade, eu nem lembrava dessa história, o Lucas tirou aí do fundo do baú, né? Mas assim, o que acontece? Eu já tinha botado no lixo uma certa quantia de dinheiro, eu tinha trago uma certa quantia de dinheiro da Espanha, tinha trabalhado lá. Fui com os meus 17 anos, voltei com 20, passei 3 anos, morei só. Fui com os meus pais, eles vieram embora, morei só. Pra resumir um pouco da história. E depois eu tive essa decepção, acabei que bati carro, gastei dinheiro e eu acabei ficando... Eu tinha uma certa quantia, mas acabei vendo aquilo ali pelo ralo, entendeu? E eu imaginava investir em algo, mas não tinha essa ideia. Aí um dia eu tinha alguns aparelhos ou carregadores ou isso em casa, né? Esse tipo de... O que a gente trabalha hoje, né? Aí foi que eu fiz, eu vou juntar, eu morava ali na Serrinha, né, próximo ao Montes, eu digo, cara, eu vou juntar e vou vender na Feira da Parangaba. Aí, cara, eu cheguei lá, eu peguei tudo que tinha em casa, acho que eram uns 2 celulares muito antigos, uns 3 carregadores, um fone de ouvido, aquelas coisas que ficam paradas em casa, você nunca usa pra nada, eu juntei tudo e fui. Eu acho que nesse dia eu consegui apurar R$35, 2 celulares. Agora eu sei porque tu não voltou de Uber, né, de táxi. Tinha nem Uber na época, né? R$25 não pagar nem o lanche, né? Eu consegui, porque os bichos não funcionavam não, entendeu? Então aí eu vendi um e outro por 15, outro por 10, eu sei que no final das contas eu apurei R$35. Aí eu vim andando, isso dava uma faixa de uns 5, 6 quilômetros, 7, alguma coisa assim, de 5 a 7 quilômetros. Eu fui andando, voltei andando. Fui andando sem saber o que eu ia esperar, mas bem confiante, e voltei andando morto feliz, né? Porque eu tinha feito R$35. Afinal, é sobre isso, entendeu, Lucas? É aquilo que você falou. Afinal, eu tinha conseguido. Eu fui com uma meta de vender algo. Claro que eu não tinha uma meta X estipulada, mas afinal eu consegui, entendeu? E eu lembro que quando eu voltei, eu devia 20 à minha avó. Aí eu dei 20 pra ela, pra pagar a dívida que eu já tinha com ela, e fiquei com 15, entendeu? Então, de 10 da manhã até o resto do domingo, eu conquistei esses meus 35 menos 20, R$15 do dia, né? Legal. Então, vamos lá. Então, se uma pessoa hoje sai basicamente do zero, ela consegue chegar mais ou menos aonde você chegou ou até superior. Vou contextualizar já que você se encabulou, ficou com vergonha. Não, pode fazer a pergunta, Me diz seus números aí hoje, quantos funcionários tu tem, quantas lojas... Se quiser falar faturamento, se quiser falar patrimônio, pode ficar à vontade. Eu tô até fazendo um levantamento aí, né? Projeto novo. Opa, tá tudo na agulha, né? Tem um banco aí, um banco pra... Um fundo. Se tiver alguém pra patrocinar a gente aí, viu, pessoal? Nem sei se os meninos querem patrocínio, eu tô pedindo por eles. Ei, vamos lá. Então, assim, cara, atualmente, o meu primeiro quiosque, né? Eu abri em março, isso físico, né? Em 15 de março de 2000 e... Eu até anotei aqui, né? Em 15 de março de 2014, né?
15 de março de 2014, inclusive, eu já trabalhava no ramo, eu trabalhava informal, que teve a questão da praia, a gente vendia informal, a gente foi pra praia para ter um contato com o físico mais real. Se você quiser saber dessa história mais a fundo, no último podcast a gente aprofunda mais um pouco da praia. A gente foi para ter uma experiência mais real e ali foi bom que a gente aprendeu. Eu cheguei até a atender alguns gringos e testar meu espanhol lá. O Lucas, tu fala mesmo. Pô, morei 3 anos, né, cara? Então, assim, veio daí. Logo depois veio a ideia de colocar o espaço físico. Existiam espaços que nem aquele meu? Eu acredito que sim, na época já existia, mas acho que... Não me lembro. Mas eram muito básico. Eu entrei, apesar de que pequeno, mas a gente já entrou com um formato um pouco mais agressivo, né, falando pra época. Então foi 15 de março de 2014, um ano depois... Não, 15 de março de 2014, um ano depois, no dia 30 de junho de 2015, eu abri a segunda loja. E assim a gente veio conquistando o mercado. Na época o Lucas me ajudava antes da praia, quando eu entrei pro físico ele já não me ajudava, eu tava no ramo... Padaria. Na padaria, né, no ramo de padaria, que era o ramo da família dele, inclusive o Cristiano tava até ontem, né, Cristiano? Saiu Foi. Agora. Graças a Deus eu saí. Mas ele ajudou muito, né, cara? É o trampolim, certeza. A cara do homem é outra agora, viu? Eu tô mais novo, uns 15 anos agora, um garotão. A história do acordar cedo e ficar rico não tá batendo, não. Já iniciou com o Wiki Story? Ou... Pronto, na época a gente tinha muito de usar os nomes da gente, né? Que era o I de Israel, aí ficou iCases, que era o mais fácil, né? Todo mundo botava Cel, Jorge Cel, Raimundo Cel, Tony Cel, Vei Cel, ou o que fosse, né? O Lucas até colocou Top Cel na época. Não, era Top Cases. Top Cases, né? Dentro da padaria, não. Aí eu fui e coloquei Cases, né? Que tipo era a primeira letra do meu nome, Israel, e Cases. Mas na realidade, eu não lembrei que o I era do iPhone, cara. O iPhone da Apple. E depois depois de alguns anos, 5, 6 anos, eu tive o problema assim, né? Quando eu ia buscar no Instagram, tinha mais ou menos 83 buscas de case, entendeu? BR.00010, tudo. Aí depois a gente veio e fez a mudança pro nome atual, que hoje é IK Story, né? E hoje são quantas lojas? Hoje nós temos 5 lojas em Fortaleza. Quantos funcionários, colaboradores? Nós temos aproximadamente 16 funcionários, colaboradores. Legal. E essa situação de... Tu falou das tuas andanças, né? Vários países, várias culturas. E como foi pra ti sair da praia, né? Como o Lucas falou até no primeiro podcast, pra tu enxergar que o mercado de acessório de celular estava em alta e escolher o ponto físico. Como foi essa tua procura? Foi direto? Já recebeu a indicação de alguém? Ou tu pesquisou? Ou viu esse modelo de trabalho em algum desses 15 países que tu foi? Como foi pra tu chegar a dizer, não, vai ser nesse local, vai ser nesse formato, vai ser nessa estrutura a primeira loja? Cara, as andanças aí afora, elas vieram muito mais depois que eu entrei no ramo de acessório para celular, que eu consegui atingir um pouco a minha liberdade financeira. Até então eu tinha ido à Espanha, que eu morei lá, Portugal, porque fui com os meus pais, acabou que eles voltaram, eu fiquei. Mas de conhecer outros países foi depois de eu conquistar algo nesse... Eu chutei 15 aqui, se não foi 15 foi mais, é mais ou menos isso, não, né? Não, mano, era só isso, era. Quantos foram? Foram 15 mesmo? É mais ou menos isso, mais ou acho menos que 12 a 15, tem que ver bem certinho. Então, voltando aqui, tá, que tu me perguntou Como foi que tu conseguiu chegar nesse consenso, né? De onde era o local? Pronto, vamos lá. No modelo de negócio de quiosque dentro do supermercado. Pronto, o modelo ele foi iniciado na loja de telefonia que a gente trabalhava. Tudo surgiu que já pessoas... Cuidado com o que você vai falar, viu? Ah, calma, papai. Tudo surgiu de pessoas que já... Fica atento aí pro corte, né? Tudo surgiu de algumas pessoas que já trabalhavam com isso, e na época eu até criticava. Pessoas que hoje são líder no case, viu? De mercado, são líder, hoje tem loja em todo o Brasil. Amigos íntimos da gente, graças a Deus. Teve semana passada lá no escritório. A gente foi dar uma palestra lá para os funcionários, né? A gente tem uma boa conduta e amizade para aqueles que querem estar perto, né? Alguns que não querem estar perto a gente respeita também, sem nenhum problema. Mas graças a Deus a gente tá conseguindo estar no topo, né? Dessa galera. Então, assim, surgiu
dessa rede de telefonia, a gente aprendeu e foi através do avanço da tecnologia que a gente iniciou esse segmento, esse modelo de negócio, que foi a mudança do chip, né? Saiu do chip grandão pro microchip. A mudança do chip de telefonia celular saiu do grande pro microchip. E aconteceu uma falha das operadoras de os novos aparelhos virem todo como microchip e eles não têm para fazer o Vision, né? Não tem para fazer o resgate, a transformação do número novo para o cliente, para esse chip. E acabou que a gente iniciou esse processo de estar adaptando e cortando o chip. A gente acabou... a gente meio que abordava os clientes, a gente dizia que ia na casa deles, atendia externo. A gente fazia o possível para que aquilo não viesse se chocar com o nosso... Quanto era o corte na época? Nosso trabalho atual. Cara, tu lembra? O meu primeiro corte foi uma indicação, né? Tinha um desses caras que trabalhava no shopping, o Cristiano tá rindo, que inclusive o cara que me indicou, que eu falo que é o guru, né? Ele é o guru. Né? Acho que eu posso falar o nome dele aqui, tomara que ele escute um dia esse podcast, não sei. Não sei se ele vai escutar, né? Jeová, né? Até o nome do homem é Salvador, né? Acho que Deus estava no meio desse negócio, né? Trabalhava com a gente, ele trabalhava com a gente, aí ele foi e disse assim, cara, tem um rapaz, né? Um rapaz que ficava no shopping que faz esse serviço aí de cortar o chip. Aí eu, como assim? Aí ele cobra R$20, se tu cortar com ele é 10 teu e 10 dele. Aí eu, pronto. Certo dia eu fui atender uma cliente e realmente não existia esse chip, cara, não tinha. Esse chip demorou uns 4 meses pra chegar em loja, não foi, Lucas? Até pra plano pós-pago, a operadora faltava chip. Fala de novo, até pra plano pós-pago. Até pra parte de... Plano pós-pago? Plano pós-pago, a gente tinha que cortar se quisesse vender, porque faltava também. Tinha que cortar assim, a operadora oferecia que ia chegar na casa do cliente, mas o cliente queria sair com o número dele. Na verdade era uma venda fácil, né? Você vendia uma coisa que não podia entregar, então você resolveu, né? Era uma solução. Era uma solução na realidade, tá? O plano tinha, né? Pra vender. Então imagina, lançou o iPhone 5 na época. Era o 4S, não? O primeiro que veio. O 5 já era não é porque depois foi o 4S. Então lançou o iPhone 4. Todo mundo queria usar o aparelho. Não existia. Era a galera querendo estar aí. A máquina de cortar chip, que hoje é 100 e pouco no Mercado Livre, eu acho que a gente comprou. A gente não, o Israel comprou na Apple por R$800. Eu não comprei, não. Como foi que você conseguiu a máquina? Eu cortava com tesoura. Nunca perdeu um chip. Rapaz. Cara, eu hoje tenho uma história sobre isso aí, viu? Cara, tem muita história sobre isso aí. Então, assim, o que sucedeu pra mim ter sucesso nesse corte de chip? O primeiro chip que o cara cortou pra mim, ele cortou a malha. A malha, vem uma malhazinha de ferro assim no chip, o cara cortou a malha. Aí eu fiquei doido. Isso, voltando, a cliente pediu, pelo amor de Deus, se eu pudesse resolver isso pra ela. Eu fui de boa fé. Eu disse, tem um rapaz aqui. Entrei em contato com ele, peguei. Aí ele cortou a malha do chip. Eu disse, cara, a cliente tá louca, quer o chip dela, tu estragou o chip da cliente. Aí ele disse, vá. Eu disse, vai dar errado, vá. Aí ele disse que não ia dar errado. Quando chegou lá, colocou o chip funcionando. Então aquele aprendizado de ter que cortar a malha porque tinha uma posição correta, aí eu aprendi na primeira, entendeu? Na primeira vez que eu cortei o chip, eu aprendi. Assim, ó, o chip, o antigão grande, ele tinha 2 tamanhos. Um que vinha bem pequenininho, a parte de cobre. Quando você colocava a máquina, ele já estava bem no meiozinho. Ele ficava bem centralizado e esse não tinha erro de corte. Até tinha, dependendo do modelo, que aí com o tempo a gente melhorou. Quando você coloca o chip dentro do aparelho, ele arranha em 3 locais. Vou dar um segredo aqui pro pessoal, né? Acho que hoje em dia ninguém tá cortando mais chip não, né? De graça pra vocês aí, ó. E o que não pode danificar é isso. Independente. Se ele cortar a malha e ele não sair daquela guia, ele funcionava, entendeu? Até ele cortado errado, se eu colocasse na posição certa, que era mais complicado dentro do aparelho, ele funcionava. Então, surgiu que eu cortava com a tesoura e ainda cortava correto. Aí foi que a galera começou a querer todo mundo cortar, fazer e errar, e acabava que a galera me pagava para me consertar. E eu acabei... O interessante aí, Israel, na minha visão, né, uma opinião minha, não é às vezes como a pessoa faz, né, a ação de fazer, né? Às vezes a resiliência de se adaptar e fazer de novo, e buscar de novo, melhorar e ter a força de vontade de dar certo. Porque assim, na primeira
obstáculo, poderia ter desistido, né? Não tem a máquina, para comprar a máquina é um valor alto para a época, né? Não, na realidade eu não tinha dinheiro para pagar a máquina. Pois é, a questão... Eu devia R$3.800 à minha avó, que era 20, aí foi para 3.800, entendeu? Já eu te conto como foi que eu paguei. Vai. Quis comprar uma moto, né? Para andar de com a tesoura. Não, assim, a situação é que você poderia ter uma barreira de entrada grande, né? Uma máquina, R$800, vamos pra época. Então você poderia ter desistido do negócio de cortar chip, ou a situação de... Porque você usou isso para você se manter no trabalho. A gente, a grosso modo, né? R$800 era 90% do salário mínimo, né? Da gente na época. Sim. Você usou isso para se manter no trabalho, porque ou você arranjava um jeito de conseguir vender os planos e os planos novos não tinha como você adaptar no chip novo, o celular novo você não teria como mais usar aquele aparelho, ou você se adaptava ao mercado criando uma nova solução ou criando um jeito novo de fazer, que eu acho que isso que é a questão do que o Lucas perguntou para você no início, né? A pessoa consegue sair hoje do zero e ir para algum canto, consegue, mas ela vai ter que se reinventar, não vai ter que desistir, ela vai ter que buscar fazer de uma forma diferente, a mesma coisa de uma forma diferente, fazer mais com menos, na minha visão é isso, né? Fazer um resultado, mas de forma diferente, que acaba custando menos, né? Então você usou uma tesoura que já tinha e conseguiu o mesmo resultado de quem tinha uma máquina de R$800 e conseguiu o resultado final com o cliente, né? Cara, essa tesoura era de uma máquina de cortar cabelo que eu tinha da época da Espanha, viu? De 2007. Eu acho que eu tenho até hoje essa tesoura. Ela se pagou, acho que tem que ir pro quadro, viu? Se pagou, viu? Não, e aí, Tec, sobre esse tempo aí, pra contextualizar, né? Antes eu vou contar uma história engraçada e depois eu falo mais sobre o trabalho em si. Em um desses momentos, o que a gente fazia? A gente se unia e pegava o horário de trabalho que todo mundo tinha e ninguém tirava, para que quando a gente fosse questionado que estava fazendo algum trabalho por fora, a gente tinha dois argumentos. Um é que ia virar plano, pós-pago, e a gente estava fazendo aquilo ali pelo cliente. E o segundo é que não era em horário de trabalho, porque lá em cima tinha uma salazinha, a gente subia e cortava. Cara, eram 35 vendedores na época, 18 por turno, cara, e era muita gente. A gente melhorou o ambiente da loja, como vendas, como clima, equipe. Como equipe. Cara, porque ali a gente fazia meio que uma venda casada entre a gente, né? Então cada um ganhava R$10, 20 ou 5 ou 15, ou o que fosse. Você não respondeu ainda quanto era o corte. Todo mundo, a galera... Eu respondi, não. R$20, falei. Não, falei de todo o preço. Quando pediu R$80. 80, R$100, eu vi a galera cortando. Nano, quando foi pro Nano foi pra 40, a gente fazia um desconto. Foi bom. Não, e o pior, mano. E o pior, sabe o que era? Serviço é a melhor coisa do mundo. Que não, e sabe o que era pior? É porque o cliente pagava mais caro pra gente, porque se ele trocasse chip, perdia os contatos. Tinha isso também. Se ele na época não ficava salvo, né? Pronto, aí depois, pra você ver como o segmento se reinventa, ele se adaptou. O chip chegou em loja, só que o cliente queria, o chip chegou em loja, porém o cliente queria os contatos que estavam dentro daquele chip, e aí só ia com corte, entendeu? Aí na época não existia iCloud, não existia... Tinha, mas o pessoal não usava e não salvava, né? Aí a gente chegava... Não existia o hábito, né? A gente é muito proativo, senhor. Você tem duas opções. A gente faz o plano aqui pro senhor, dá 60 dias pro senhor pagar e tal. Só que, se o senhor trocar o chip, vai descontar. Mas tem um rapaz ali na esquina que corta o chip e aproveita todos os seus contatos. Eu ainda faço a inclusão deles, na hora e pagava. O pessoal na época... A gente atendia um público muito top, né? Muito elitizado. Sim, a galera chegava com o iPhone 5 lançado de 1 dia, 2 dias da Apple e tal. Aqui, viajava pra comprar. A gente tem muito disso aqui, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho, Lucas. Agradecer, né, aqui o espaço FB Ideias, que está localizado no shopping Iguatemi. Exatamente. Ele cede aqui o espaço, tá? Para os microempreendedores aí, os empresários que tiverem interesse em fazer o podcast. Já fica a dica aí, entre em contato e se informa como é que funciona. Tem espaço @FB Ideias Iguatemi, né? Aqui. Procure pelo Anderson, viu? É melhor que eles têm. Pronto. Não, aí em um desses momentos, né, cortando o chip, porque nessa época aí a gente trabalhava das 10 às 10. Todos os dias, até a folga. Sem almoçar, comia... A gerente amava a gente. Cara, inclusive eu tava num evento agora... Vai falar o nome dela não, e não vai falar o nome. Não tem problema não. Falo, sim. Inclusive a gente tava num evento de empreendedorismo agora. Carla. Tá bom, Carla. Bom, pronto.
Cara, a gente tava no evento de empresa e eu vi ela hoje, eu ia falar com ela e ia até avisar que a gente ia fazer esse podcast aqui, mas eu acabei me perdendo, tinha umas 600 pessoas lá, acabei me perdendo dela, mas foi uma amiga também que ajudou muita gente. E aí eu subo pra cortar Israel, essa moça que é desembargadora. Você não pode perder o chip dela. Ela, que é isso, cara? Nunca perdi um chip. 214 chips que eu cortei até agora, nunca perdi um. Ele tem esse negócio de contar. Se quiser saber quantos dias de vida ele tem, quantos anos casado, enfim, essas coisas ele sabe tudinho. Eu pus corte aí, quando ele mete a tesoura, a parte prateada sai da parte de plástico. Eu pronto, vai sair daqui nós dois presos hoje. Ah, ele se desmontou, não foi? O bicho era velho demais, mano. Ele meteu uma fita adesiva no meio, juntou lá e o chip pegou, velho. Até hoje, essa cliente não voltou pra reclamar ainda. Cara, como o Tec falou aí, a mente pensava muito rápido, Tec. Era cola maluca, era fita, era o que for. E quando os caras cortavam errado, eu já tinha um adaptador pra corte errado, né? Eu já tinha criado esse... Os chips que a gente cortava, a gente já vendia os adaptadores já do resto do chip. Não, era muita coisa, cara. E na época começou a bombar capa e película e as operadoras não traziam, mano. E aí a gente vendia um aparelho pro cliente e o cliente, eu quero uma capa e uma película. E não tinha. A Israel teve a sacada 2. Porque nessa época... Na realidade, como eu já havia falado, já havia pessoas que trabalhavam com isso e a gente não enxergou. 8 meses depois, aí o que acontece? É, mais ou menos isso aí mesmo. Nós cortávamos chip e os caras botavam a capa e a película. Aí, tipo assim, eu era o cara que cortava todos os chips. Consequentemente, eu ganhava um valor mais do que todo mundo. Aí um cara que cortava os chips comigo passou a aparecer com mais valor do que eu, né? Tudo bem. Aí eu perguntei a ele disse, não, cara, porque eu tô levando pro cara ali, o cara tá me pagando indicação pra botar película. Ou seja, já surgiu outra coisa, eu digo, eu tenho que entrar nesse negócio aí também. Aí foi quando eu vou pegar o chip, vou pegar a película e vou pegar a capa. Tu lembra quando foi a primeira compra que tu fez, o valor? Ei, peraí, só uma dúvida aqui. Israel, mas vamos lá. Tu passava o dia todinho cortando o chip. Quem é que vendia pra tu? Pra tu não perder o emprego. Quem é que Pra não vendia? perder a Diz aí. média. Cara, assim, é até triste. De nada. É até triste e interessante falar isso aí, cara. Deus foi muito maravilhoso na minha vida, cara. Botou o Luga no... Cara, todo mundo queria vender pra mim, né? Eu dava lucro, né, pra todo mundo. Então, assim, acho que foi Deus na minha vida, de certa forma, porque eu passei 1 ano e 4 meses nessa empresa de telefonia. Ficou mais tempo que eu, que cheguei a ser o melhor vendedor. Foi. Lucas foi o melhor vendedor. Bati a meta sempre, Lucas, sempre. Acho que eu nunca deixei de bater uma Nunca meta. deixou de bater meta. Eu passei 1 ano e 4 meses e nunca bati uma meta. É real, cara, é real. Não, mas, é real. mas aí eu tenho um contexto, ó. Precisava pintar a loja, o primeiro voluntário, Israel. Cara, eu passei madrugada lá pintando a loja uma vez. Pintar a loja, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver um vendedor pintar a loja? Mesmo, né? Cara, se fosse outra... Não, assim, claro que... Se não tivesse pintado a loja, Cara, eu sou um antes, cara né? muito assim, pra quem me conhece, eu sou muito assim, eu gosto muito de servir a galera, eu sou muito assim. Quando eu vejo algo, se eu puder servir, eu faço. Até hoje ainda, se for pra botar uma chinela, um negócio subir na grade, não tem problema pra mim. Aí a gerente diz... não sei o que, pintá-la. Não pinto, trabalhei com isso aí lá na Espanha com pintura. Tu faz. Eu passei a madrugada inteira fazendo esse serviço. Eu podia muito bem pensar, o dono é rico, são milionários, são isso, são aquilo. Cara, eu tava sendo grato para o local que Deus tava me abençoando, cara. Eu digo, mas isso aqui tá me abençoando. Não era por barganha com ninguém, o Lucas me conhece, nunca babei. Cara, desde o meu primeiro emprego, eu nunca babei nenhum gerente, não. Eu sempre fazia mais do que me pediam. Não por barganha, mas eu sabia que no dia que eu precisasse de algo, eles... Entendeu? Eu precisava de uma folga, eu já tinha feito a mais, cara. Se eles me dessem primeiro valor pra depois... Exatamente. É Acho que o pior não era fazer a pintura. O pior era fazer os eventos. Tu lembra que a gente saiu aqui pro fui locutor. Ainda era no tempo daquele... Como é o nome? Naldo Benha. Água de coco, macho. Aí eu, alô, venha conferir os nossos planos de telefonia. Centro da cidade, no centro do Eusébio, na Cascavel. Iguape. A gente saía 6 da manhã, voltava 10 da noite. 6 da noite, né? Era mais ou menos. Aí trocava de roupa e ia vender chip. Aí a gerente dizia, eu gosto de Israel, que ele é muito determinado. A mulher ia me tirar? Não ia, cara. Tava dando lucro, tava indo pras ações. Não tava mais pagando ninguém pra gritar. Eu tava gritando. Era aquele cara que tinha pouco resultado, faz muita cultura, e aí valia a pena ficar batalhando
para ele ter resultado, e aí Não, e através, né, a captura compensava. claro, através da nossa vai e vem, acabava trazendo resultado para a equipe em geral, né? Que acabava Sim, motivando que eu todo ia mundo, fazer um entendeu? paralelo agora. Se você falar sobre empreendedorismo, né, o que a gente está trazendo, você aqui para falar um pouco da sua história, para fazer uma motivação para quem está iniciando ou para quem não tem dúvidas ainda se dá certo ou não. Mas existe o empreendedorismo interno, né? Você que trabalha hoje em qualquer empresa, você pode ser um empreendedor interno, pode trazer novas soluções para beneficiar a empresa e, a grosso modo, vocês trouxeram, né, uma solução que a empresa continuou vendendo mais panos, vendendo mais, às vezes não diretamente, mas acabava usando dessa artimanha de cortar chip e tudo para aumentar o faturamento da loja que vocês trabalhavam, né? A gente dava ideia pro comprador, cara, traz isso que a gente precisa. Sim, Os sim, caras sim. não traziam, a gente resolvia. O cliente nunca ficava em segundo plano. Então, se Exatamente. você hoje está em casa e tem dúvida que o empreendedorismo dá certo, inicie empreendendo dentro da empresa que você trabalha hoje, né? Exatamente. Buscando novas formas de fazer o que você faz hoje. Leva ideias pro seu líder, leva ideias pro seu chefe. Cara, leva ideias. O mínimo que ele vai fazer é não acatar. Só que para um futuro ele pode dizer, pô, cara, será que aquilo que aquela pessoa falou a gente não pode tentar? Então é isso. Eu acho muito, muito, muito válido, Tec, que você tá falando. Porque às vezes a gente não tem um capital para empreender, não tem às vezes oportunidade, não tem um ramo ainda definido, mas às vezes você está com várias chances ali passando ao seu redor, né, dentro da sua empresa hoje, dentro de onde você trabalha, e podendo fazer a diferença, que essa diferença vai às vezes abrir uma porta, né, um amigo, ou então um cliente, às vezes um cliente passa, esse cara me ajudou, eu vou trazer ele para trabalhar comigo. Exatamente. Teve até um comentário, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, no Google da gente, e o cliente elogiou o atendimento de um dos nossos vendedores e disse que ia levar ela para trabalhar com ele. Então assim, Ele que lute. Cara, eu fico feliz então com esse assim, set de comentários. se você às vezes está fazendo o seu melhor, você acha que está fazendo o seu melhor, continue fazendo a mais, né? Como o Israel até falou da história dele, pintando, fazendo locução, se dispondo, né, para a empresa, que às vezes você vai ser reconhecido ou dentro da empresa, ou por alguém que está passando e está vendo seu trabalho, ou você vai buscar ferramentas dentro da empresa que você está hoje para abrir seu próprio negócio, né? Então, não entregue valor, né? Entregue Claro. primeiro valor para Cara, depois você ser bem pago, né? Não o dinheiro, né? Mas assim, reconhecimento. Colheu o que plantou, né? Isso. Eu sei que grande parcela do que está acontecendo sempre aconteceu e vem acontecendo na minha vida é Deus. Isso eu não tenho nem um pouco, nem um mínimo de dúvida. Mas eu entendo que isso de se entregar, né, que a gente está falando, é válido. Você ser o cara interessante, não o interesseiro, entendeu? Então, se você estiver disposto a estar no local de interessante, não do interesseiro, a Bíblia até fala assim, que fala no livro de Atos, ela diz assim, que é melhor dar do que receber, certo? É melhor dar do que receber. A condição de dar significa que você está num patamar, ou você está num local que você pode abençoar uma pessoa. Não que a condição de receber ela seja uma condição ruim, uma condição, porque não. É aquela história, a gente vai plantar para realmente um dia colher. Então, se você está dando, né, melhor dar do que receber, é porque Deus lhe abençoa, é porque foi derramado algo sobre a sua vida. Então, assim, como o Tec falou, cara, acredite, sonhe, faça mais do que o outro, porque todo mundo nasce igual, todo mundo nasce na mesma família, às vezes um é irmão, o outro, entendeu, é primo, às vezes alguém da família estudou em colégio melhor, mas, cara, faça mais do que o que lhe pediu, que eu acho que a vitória ou a certeza é garantida. Para quem está aqui, né, que escutou o primeiro podcast, a gente falou que você foi um dos pilares, né, para a primeira loja da Miami. Como foi essa história e como foi a situação que você acabou de falar aí, de você ajudar o próximo a ser um concorrente, né? Tipo... A gente teve agora, né, no começo de julho, lá com o Thiago Nigro. E quando eu estive lá, eu conheci pessoalmente o Kaique, né? Que é o editor dele. E eu não conhecia ainda, né? E aí eu conversando com ele e tal, aí ele falou assim, Lucas, o que me fez chegar até aqui hoje foi o reconhecimento do Thiago Nigro. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi trabalhar como um sênior quando eu era júnior.
Então ele sempre trabalhou mais, sempre entregou mais resultados, sempre se preocupou mais, chegava antes, saía depois. E parece ser redundante, todo mundo fala isso, mas na hora do pega pra capar, de todo dia ali, tá na luta, meu irmão, o cara fazer mais. E aí, esse é o ponto, ninguém quer fazer, mas quando alguém faz... É a questão do valor agregado, né? História. Fazer mais do que o que pedem, né? Aí, pra voltar agora, né? O que foi que tu deu na tua cabeça de colocar uma dívida de 45 mil no teu nome por um doidinho que trabalhava com padaria? Quem é esse, hein? Pô, eu tava muito bem, né? Muito bem, obrigado, né? Não precisava entrar nessa furada, né? Cara, assim, eu sempre fui um cara que... Eu acreditei muito nas pessoas. E ao longo desses 10 anos que eu trabalho nesse segmento, né? De acessórios para celular, eu já ajudei e pensei em ajudar muito mais pessoas. Isso vem de mim. Acho que eu até... Num certo tempo eu achei que essa era uma das minhas missões, ajudar o povo, né? Ajudar o povo. E o que eu entendo disso de ajudar as pessoas? Que a gente é como um copo que vai se enchendo e vai se enchendo. E se a gente não derramar na vida de alguém ou não despejar, eu vou estar sempre cheio e não vou estar aberto a conhecimento. Então, a partir do momento que eu derramo na vida de uma pessoa, ou que eu ajudo, ou que eu abençoo, eu vou estar aberto a se encher mais, ter mais conhecimento. Então, falando do Lucas, não foi só o Lucas, mas algumas pessoas, eu tinha a mania. Eu era um jovem empreendedor, hoje eu também não tenho muita experiência, 10 anos a gente pensa que é muito, mas não é muito nesse mercado, a gente ainda está quebrando muita cara, batalhando demais, mas eu sempre tive a ideia de que pessoas que tinham uma boa índole, pessoas que gostavam de trabalhar, pessoas que entregavam o valor agregado mais do que aquilo que elas podiam vencer na vida. Então, tipo, o Lucas esteve ao meu lado no ano de 2012, ele saiu 13, 14 e voltou no 13, 14, 15, voltou no ano de 2016 e logo mais eu fui e ajudei ele, porque tipo, eu acho que estava no meu coração ajudar ele ainda. Ele foi pro ramo de padaria, eu até tinha assim uma ideia de não motivar ele antes, porque eu sabia que o ramo dava, na época o ramo bombava demais, então eu não quis motivar ele antes, até com medo da família achar que o cara tava saindo de um ramo de padaria, né, que tinha vários funcionários, um estabelecimento muito grande, para ir para um micro quiosque em rede de supermercado, entendeu? Engraçado, só te cortando, até hoje, né, as pessoas não acreditam, né, no nosso segmento. O cara passa aqui pelo quiosque que eu acho que o cara morre de fome ali e tal, né? Cara, pra falar a verdade, nem nós acreditamos no nosso próprio segmento. É verdade. Cara, a gente tava agora... É por causa do ticket médio, mano. Cara, a gente tava agora no Thiago Nigro, cara, um evento, a gente tava num evento pra... nacional e tal. Pra milionário, cara. Não que a gente seja, né? Tá Você perto já. é. A gente tava num evento pra milionário, então, tipo, a gente se desacredita. Final das contas, a gente foi o mais falado. Nós fomos os mais falados, não foi? A gente era mais rebucho pra resolver, a gente era mais rebucho pra gente. Não, mas a gente conquistou a galera e a gente foi determinado. E os caras viram, pô, os caras saíram do Ceará pra São Paulo, de Guarulhos pra Alphaville, já é longe, dá 2 horas de viagem. E os caras estão aqui do Ceará pagando o valor que nós pagamos. Porque, galera, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Em seis. Conhecimento não é de graça. Conhecimento, infelizmente, não é de graça. Na pior das hipóteses é o tempo que a gente passa escutando um podcast. Exatamente, mas... Que é o bem mais valioso, né? Tá, mas a gente tá há 10 anos aqui, batendo cabeça. Aí se a gente quiser furar aquele teto ou aprender mais, a gente vai ter que pagar com pessoas que são mais capacitadas que a gente. Infelizmente, a gente tá com a cabeça, às vezes uma cabeça de que, tipo, é errado a gente pagar pra aprender mais. Pô, os cara pagaram, ralaram e tem o conhecimento. Chegou uma mensagem no Instagram assim, ó, como é que eu faço pra abrir uma loja igual a de vocês? Qual os 50 produtos que vocês mais vendem? Como é que eu faço pra comprar essa marca? Opa, se inscreve, se inscreve lá que vai ter aumento. Opa, falei demais. Tá vindo aí as franquias 2023, hein? Mas é isso. Então, resumindo, né? Me perdi agora, o que eu tava falando? Não, tava falando do conhecimento que não é de graça. Sim, claro. Mas voltando a pergunta, por que tu resolveu ajudar o Lucas e tal? Tá. E é exatamente isso, porque eu tinha a mania de ver nas pessoas que eu achavam boas que elas poderiam chegar onde eu estava. Tipo, até então eu já tinha conquistado minha casa. Então tu não enxergava ele como concorrente, né? Eu não enxergo ninguém como concorrente até hoje, é o meu maior defeito, tá aqui. Ou não, né? Ou qualidade. Não, é o meu maior defeito no que se trata de negócio.
Outro dia até Porque tu colocou uma outra pessoa também já e o cara já saiu do ramo. Não, Foi não, sócio, não, tal, né? não, Tem- não se trata disso não. Não se trata disso não. É porque realmente cara, eu tenho pessoas próximas a mim e eu tive pessoas muito próximas que agora não estão mais, né? Que fecharam o estabelecimento e eu, cara, eu nunca tive problema com isso, cara. Se ele queria vender do preço dele, eu tinha o meu valor. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter valor e não preço. Acho que quem vai por preço morre, entendeu? Se você for na onda de preço, sempre tem algum mais doido do que tu. Tu baixou pra 90, ele baixa pra 85. Se tu quiser dar uma de doido e baixar pra 80, ele vai pra 75. Vocês vão morrer, entendeu? Então, a gente vive num país que tem uma política que ninguém pode lucrar em nada, cara. Ninguém pode lucrar em Não nada. é errado ninguém lucrar, empresa né? não pode ser bem sucedida. Empresa não pode ser bem sucedida. A gente vive num país que nas novelas o empresário ele sempre era o vilão, chegava com um copo de uísque, né? E era o mal que fazia a maldade. E ele não é, cara. Se a gente for parar pra pensar, o empresário, o empreendedor, ele é o herói do país, cara. Ele é o herói do país. Tá todo dia gerando emprego, tá todo dia levando tapa na cara e tá correndo, entendeu? Pagando imposto e tudo mais, né? Pagando imposto antes de receber a mercadoria pra poder Opa. ver se vai vender a mercadoria. Aí tu É a resolveu, melhor vai. parte, é a Aí- melhor parte. Aí tu resolveu botar o gordinho. Na época ele não era gordo, não. Era... Ele tava menos mal, Tava se né? encaminhando. Tava na metade. O que aconteceu? Eu acho que eu fui assim, né? Cara, Eu interessante que, tipo assim, eu sempre fui o tal do guru, né? Diz, onde é que tem um local pra colocar nosso ramo? Aí, quando o cara era bem próximo, eu dizia, tal canto, assim, assim, assim. Esse ponto que eu consegui pro Lucas, ele só pegou 3 meses depois. A gente passou 3 meses rodando a cidade, tentando fechar negócio com empresas, com rede de supermercado, e ninguém queria colocar. Cara, tinha algum. Era Deus que queria que aquele ponto fosse dele, mas eu e nem ele acreditava. Eu não acreditava, só que eu, como um bom amigo, eu tinha que motivar ele, né? Mas ele não acreditava realmente, tinha entendeu? muito medo, porque, tipo, a Tinha padaria, concorrência, não era lá, Lucas? além da concorrência, era o seguinte: o público do Israel era um público muito A, muito top. E o meu era um BC, só que era num local muito bem localizado. O meu medo era porque o Israel tinha muito espaço, e aí podia atender a quantidade de cliente que fosse, que o seu mercado nunca ia ficar com raiva, e o meu era muito apertado. Então, se eu não fizesse algo para atender rápido e sem atrapalhar o supermercado, eu ia sair rapidão. Voltando só um pouquinho, o porquê que eu acho que o Israel investiu em mim nessa época, né? Eu acho que eu plantei tanto, né? Porque eu fui o primeiro a ir com ele pra praia. Ninguém Claro, quis ir. tem isso sim. Eu chegava e saía junto com ele. Quando ele faltava um plano para ser o último colocado, eu ia e dava 2 para ele não ficar em último, ficava em, né, antepenúltimo, né? Ainda rolava isso, né? Nem eu sabia dessas coisas aí. Quando ele chegava, tu tava em tanto, eu te botei pra tanto. Pra tu ver como é que é as coisas, né? E aí, Tava tipo ocupado, assim, né, Isão, na época. Exatamente. Dando lucro a todo e aí mundo. eu tava na padaria, acho que não é que eu tava ruim, mas eu tinha 13 colaboradores. Cara, levava peia, né? Era peia todo Era das dia. 4 da manhã às 8 da noite, domingo a domingo. O Cristiano sabe aí o que tava... A gente já faturava até um valor legal, que era 60 mil na época, era um, tipo assim, é um valor legal pra padaria. Só que eu não tinha. A margem de lucro era muito pouco, né? Não, e eu 60 também. mil por 60 mil, a gente E eu até não vou tinha, falar. tipo, uma visão de conseguir comprar um carro zero, de crescer, ter 2 padarias, nem nada. Aí eu falei, macho, vem ser meu, quanto é que tu ganha? Aí eu falei, não, ganho 3 mil aqui, meu prolabore é 3 mil. Mas vem ser meu gerente, eu vou te pagar 5. Eu não, mano, já tenho minha empresa pra voltar pra trabalhar pros outros agora. Eu não sei. Tentei várias vezes. Eu não sei se eu consigo. 5 mil, cara, em 2015 eu ganhei dinheiro já, viu? Aí o Israel chegou lá num Kia Soul, Kia com aro- Soul, branquinho. com aro 22. Lembrei dele hoje quando eu vi a pessoa lá também. Coisa mais linda, viu, mano? Kia Soul com aro 22. carro. Original, viu? Não era peru, não. Pois é. Aí ele, macho, vou te colocar no ramo. Aí encheu tanto meu saco, e o pior é que ele encheu meu saco mesmo. Tipo assim, Porque eu tava dentro do negócio que tava dando e só tinha eu, cara. Eu não podia ganhar todo o dinheiro do mundo, não. Eu tinha que arrumar alguém pra ganhar mais eu. aí o pai, eu tenho uns 7.600 reais. E se eu sair, ele, não, quanto é? Ele, macho, uns 70 mil pra fazer um quiosque legalzinho. Mas eu já tenho mercadoria pra te dar, tu vai gastar uns 25 mil de móveis e vidro. Eu, macho, eu só tenho 7.600. Ele, pô, bora. Aí pronto, aí a gente foi atrás de vários Tinha uns supermercados. cartãozão estourados. Tinha lá nada. R$1.500, eu acho. Aí eu falei, mas pô, vou dar certinho. Meu irmão casou agora, na verdade ele morou junto, a padaria dele não tá bem. Em vez de eu vender minha padaria pra outra pessoa, eu vou vender pro meu irmão, ele vai me pagar uma quantia. Se o supermercado
não tiver dando muita grana, o quiosque, eu vou ter uma grana pra me ajudar e eu consigo algum tempo, né? E aí eu ajudei meu irmão e o Israel me ajudou. E aí o quiosque era 30 mil, né? Era 40. Não, ele era 20 e depois foi pra 40. 50. Pronto, ele era 20 mil em, vamos supor, em março. Aí o Lucas demorou 3 meses pra se decidir. Porque aí ao longo desses 3 meses a pessoa fez uma reforma, a pessoa até que tentou, né? Ela vinha do ramo de... Assistência técnica, né? Não, mas ele era varejista, né? Varejista, né? Atacadista, né? Atacadista, ele era atacadista, do mesmo ramo, entendeu? Só que, tipo, pra ele era diferente, porque ele tinha que vender na unidade, ele tinha um volume de vendas muito maior. Então, aí ele tentou fazer uma reforma, colocou uma pessoa pra trabalhar. Com mercadoria e tal, né? Sim, aí acabou que ele não teve tanto resultado. Mas o que aconteceu? Aí ele aumentou o preço. De 20 foi pra 50. E eu só tinha 7,600. Cadê o dinheiro pra comprar? Aí eu fui, coloquei 20, não foi, pai? Alguma coisa assim? Tu queria botar o dinheiro, mas ele vendeu na palavra no final das Foi, contas. não, coloquei 20 mil com o site do Lucas, eu acho que no final ficou devendo 20 ou foi 30 mil, alguma coisa assim. E, tipo, o bom da história é que ele foi pagar trabalhando, né? Foi pagar trabalhando. E, tipo assim, voltando, ele não queria esse quiosque. Tipo, ele pegou 3 meses depois, e quando ele viu a coisa acontecer, que ele começou a pagar, que ele achava que ia pagar uma parcela em um mês, que ele pagou 2, que tipo, em 3 meses ele já tinha pago tudo, né? Eu podia, né? Só que eu reformei e continuei pagando parcelado, né? Eu conversei com ele. Mas foi bem rápido, foi algo mais rápido do que eu Foi esperava. um dos maiores paybacks da história. Aí ele chorou, né? Agora eu que falo, Manera, Lucas. Manera, tô percebendo. Ó, aí ele veio se lamentar porque teria pego 3 meses antes, né? Entendeu? Já ele chorou. perdeu 3 meses de faturamento na época. E paguei 30 mil mais caro. 30, isso, exatamente. Cara, Uma eu peguei vendendo, eu acho que 9 mil reais por mês esse quiosque. E eu precisava vender 13 pra ele se pagar. 13, né? Pra ficar num ponto de equilíbrio, num Já break-even total. Já tem candidato aí, vai. E eu acho que nunca eu vendi menos que 16 nesse quiosque. Desde o primeiro mês. Desde o início. Mas aí é o que o pessoal não vê, né? Tipo, eu abria 7h30, fechava... Não, o Lucas era louco, aí não dá 22 de segunda a segunda. Aí depois de muito tempo... Sozinho, né? Tu que trabalhava, só. né? Depois de muito tempo, o domingo até as 4 da tarde. Não, a Quem é gente... que comprava no começo pra ti? Cara, Nem ele Israel sabe. trazia- Eu ajudava. Mancha, ai meu Deus, não sei É um pai. Aí com o tempo... Não dá pra André- chamar nem Pede de a pai, benção, viu, Lucas, mano? pede a benção. Com o tempo, a Andresa ela ia pro curso às 11, ela ficava até às 10. E aí eu ia, comprava e ficava nesse período, né? E aí eu comecei a inovar, a trazer mercadoria de fora também, e aí foi indo. Israel, quando... O Tec te perguntou aqui, mas eu acho que não ficou bem claro. Como foi a ideia, assim? Por que quiosque? Por que não loja? Por que não vender online? Por que abrir um ponto físico? Vamos lá. A gente já tinha iniciado com o corte de chip, como a gente falou. Aí veio as películas e capa A pra... praia. Todo acessório para celular. Aí Ele depois vendeu uma capa do Barcelona pro cara que torcia pro Real Madrid. foi meio confuso, mas o cara acabou comprando. Acho que ele queria pregar. Em espanhol. Teve esse plano bilíngue aí, né? Então, o que acontece? A gente foi para a praia, depois a gente já estava buscando, a gente vivia dentro do shopping e era limitado. Então, a gente foi para a praia para poder... Validar o produto. a gente vê realmente o que é o público fora, porque aqui o público vinha por conta da operadora de celular. E lá a gente ia tentar ter o nosso Qual os próprio modelos que ia aparecer. público real, entendeu? Grandus. Eu já tinha um estoque de 10 capas, de acessórios. Nada, tinha muita, cara. Já tinha umas de 50 para 70 modelos. Aquela bolsa da Nike que ele me deu. Não, era outro, era o maior. Não, eram uns 4 vezes maior. Era gigante. Fazia vergonha de passar com a bolsa, cara. Fazia vergonha, de verdade. Então, assim, aí veio a ideia, a gente viu que a praia, ela não era muito rentável. Tinha dia que era muito bom, tinha dia que a gente vendia R$120. O melhor, acho que foi, o melhor dia foi R$260. Alta estação e baixa estação. Tinha um dia que a gente não tirava nenhum togão, mano. Não, tinha dia que eu vendia R$20. Cara, eu lembro que o meu pai tinha ido pra Espanha. Ele foi pra Espanha. Não,
Ele teve na França, ele foi trabalhar pra tentar conseguir um emprego. Numa funerária na época foi? Eu lembro que meu pai tava na França, Paris, na França. Ele foi trabalhar pra conseguir um emprego pra levar toda a família de volta, né? E ele conversava com a minha mãe, e isso na funerária, croque-morte, né? Ele trabalhava no funerário, tinha maior medo, mas aí aprendeu, né? Vestia o pessoal lá, o pessoal que... Foi da França pra Portugal levando não foi um... E então, uma vez eu levei meu pai pra ir lá pra praia comigo. Eu disse, pai, vamos comigo. E a minha mãe já via que eu tava trabalhando nesse ramo, já tava ganhando algum dinheiro, a época dos cortes de chip. E quando eu chego na praia, eu coloco uma lona no chão, eu tinha que iniciar a partir das 10 pra não atrapalhar o pessoal da feirinha, entendeu? Tinha essa regra. A gente colocava uma lona no chão, eu coloquei todas as capas. Quando eu coloquei todas as capas, a gente passou 10, 20, 30, 35 minutos, apareceu uma pessoa que comprou uma capa, R$20. Aí parece 35, 40, 50, 1 hora. Aí deu 23 horas, eu disse, vamos, né, pai? Aí eu disse assim, deu bom hoje, né? Eu disse desse jeito. Aí ele me disse que chegou em casa, ele sentou na cama e minha mãe disse, e aí, como é que foi hoje? Aí ele disse, Wanda, minha mãe é Wanderleia, ele disse, Wanda, o que foi que aconteceu com o nosso filho? Acho que ele quis dizer, ele acabou com a vida dele, né? Tipo assim, eu tô com pena dele. Ele é um jovem muito batalhador, muito determinado. Eu já tinha morado na Espanha, trabalhado com pintura. Na época ele somava, né, o euro pro real, aí dizia que eu ganhava mais do que um médico, né? Então ele já tinha visto essa minha fase e ele foi justamente nesse dia que eu fiz R$20, cara. Aí pra ele foi tipo meio que uma decepção, mas logo depois, quando eu montei a loja física, isso já deu um reviravolta. Ele entendeu aquilo que esse segmento trouxe e está trazendo pra nossa vida até hoje. Aí vem alguns fatores, né? Tipo, perseverança. Aí continuando aqui, que eu contei essa história continuando. Então, a ideia veio o quê? Veio de... não tinha um faturamento correto, tinha a questão da alta estação, baixa estação, chuva, o vento forte ali na beira da praia. Na época, não eram essas películas de hoje pra aplicar, que você aplica sozinha. Então, eu acabei que saindo da loja de telefonia, depois de 1 ano e 4 meses, houve um corte, estava muito fraco. Eu já não tava mais lá pra segurar. Já não tava mais lá, foi disseminando essa questão do acessório e tudo. Até por orientação da própria empresa, e a gente tinha respeito a isso, e a gente realmente parou. Aí eu atendia meus clientes um dia de folga, tinha uma boa clientela, dava pra me ficar sustentando. Acabou que eu saí no corte. 1 ano e 4 meses sem bater numa meta, né? Então, acabou, né? Então, acabou que eu saí no dia 2 de janeiro de 2014. Aí eu continuei atendendo alguns clientes que eu já tinha uma cartela de cliente, né? Os clientes me ligavam, eu conseguia, ia na casa e tal. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar um quiosque na rede de supermercado. Ah, por que na rede de supermercado? Porque a barreira de entrada era mais fácil e também o custo era mais barato, né? E eu já tinha uma certa quantidade de acessório. Eu lembro que as minhas contas deram R$5.000 e eu usei R$4.000 para construir o quiosque e eu usei mais R$1.000 para comprar mais material, que eu já tinha um. E eu iniciei naquela época com isso. Foram R$4.000 o quiosque e mais R$1.000 para acrescentar naquilo que eu já tinha para dar início ao primeiro quiosque. O legal é que hoje o teu quiosque foi muito mais simples do que o meu primeiro, mas hoje nenhum dos nossos dois, para começar, dá mais, né? Se a gente começar com um quiosque daquele tamanho, com aquela pouca quantidade de acessórios, hoje o cara só passa raiva. Cara, infelizmente sim, porque hoje esse segmento de acessório para celular cresceu muito. A Samsung, acho que a gente pode falar aqui, né? Pode. Ela lança... Um aparelho por dia, sei lá. 30 por mês. Ou 40 sabe por de mês. cabeça, tá? Quantos modelos a gente tem hoje? A marca tem mais de 2.000? A melhor é a Apple. Só que aí vem a Xiaomi, vem a Motorola, vem esses ficam brigando, é muito aparelho. Então, tipo, trabalho pra gente não falta. Só que não tem condições de a gente abrir um negócio com um porte físico de 8 anos atrás. Não, o teu tu deve ter aberto com uns 30 mil. Bota aí de mercadoria que tu tinha e tudo. Eu acho que é um 20 o meu mil, foi 20 mil. O meu foi 50. Sim. E hoje eu vejo as fotos do meu primeiro quiosque e falo assim, meu irmão, não dá mais. Não tinha nada. Cara, não dá. Porque, nada. tipo assim, na época a gente era mais capa e... O mix hoje é muito maior, né? Não tinha acessórios, mano. E na época a gente era mais capa e película, né? Hoje é muito eletrônico, cara. Tem eletrônico aí que o valor de
custo pra gente é 100, 150 reais, entendeu? Se a gente comprar 10 Se o desses, cara já... for colocar a JBL, as caixas e tudo, aí é que vai na As máquinas de cortar. Os próprios produtos da Apple, né? São muito caros. Isso. Então... Aí vem perseverança, né? Aí vem time. O tempo que a gente entrou foi muito bom. Eu costumo dizer que o meu já não foi tão bom quanto o do Israel. Mas ainda deu. Claro. E assim, o Lucas falou uma coisa, e acho que o Lucas repetiu aquilo que aconteceu comigo também. Eu trabalhava de manhã até a tarde, e até a noite. Varava a noite, não era, Lucas? Não, na época da operadora, sério mesmo, era das 10. Não, e quando 10. eu entrei pro quiosque, eu era só, né? Aí depois eu levei meu pai, aquele que desacreditou lá na praia, e depois levei meu irmão, que até hoje eles trabalham comigo, né? Já estão há 8 anos aí comigo nessa Tu lembra que a gente trabalhava das 10 às 10, aí saía, ia comer de graça no Fast Grill, porque o Chiquinho dava comida pra gente. Exatamente. Saía do Fast Grill, a gente saudosa assistia... lembrança, Chiquinho Netfone. E aí a gente saía do Fast Grill comendo de graça e ia assistir filme de graça no Guatini. A gente era amigo de todo mundo, né? Você é louco. Era bom, Lucas, esse tempo? Pra trabalhar era uma delícia, viu? Cara, era muito. E aí, pra trazer um pouquinho aí de empreendedorismo, né? Que a gente contou muita história. O Israel falou aí da perseverança, né? De acreditar no plano. E tem algumas partes aqui que ele não falou, né? Não sei o porquê, mas tipo assim, tinha dia que a gente não almoçava. E não é mentira, não dava tempo. Vários dias, né? Cara, isso é normal. A gente também não é, não pai. pode. Hoje a galera. A gente não pode ser aguenta, sensacionalista. Mas assim, partindo do princípio do valor agregado e tal, de fazer sempre mais, cara, às vezes a gente não almoça. Mas... Então, é como o Tec falou, a gente não pode se vitimizar por isso daí, cara. A gente tá correndo atrás do nosso, pra fazer mais do que o outro. Eu não tô aconselhando aqui ninguém a parar de almoçar, parar de comer, parar de fazer sua vida. Agora, existem fases da nossa vida. Hoje eu não posso correr da forma que eu corria antes. Eu tenho uma esposa, mas já tenho correu o duas meninas. suficiente. Sim, eu tenho uma filha. Dizer, né? A minha filha mais velha é autista, ela tem os tratamentos dela, a gente tem que levar ela pra lá, pra cá, entendeu? Então, tipo, hoje eu não posso correr da forma que eu corria antes. Mas na medida que eu posso, cara, a gente sempre vai fazendo o melhor para que as coisas possam dar certo. Mas sabe o que é também, Zé? Hoje a gente vê muito mimimi, sabe, cara? A galera, não generalizando, né? Mas... Cara, generalizando, melhor dizendo, né? Porque... Você entende, assim, que... Não, sim, claro. Na época lá, vocês ficavam e, tipo, na minha época da padaria também, e a gente... Cara, aqui, exemplo vivo. Raul, que tá aqui, ó, na sala com a gente, ó. Tá fazendo até os cortes aqui, meus cortes, né? O meu... Raul aí, cara, só Jesus na vida dele. Era uma preguiça... Uma preguiça, passou a andar comigo, ele não dorme mais, ele não dorme. Hoje eu liguei pra ele, cara, eu não dormi, porque eu tava fazendo trabalho X, trabalho e tal. Amém, cara, ganhando por isso. Dinheiro, aprendeu a ganhar tá dinheiro. Tá dando certo, tá, comprou seu carrinho, tá... Show de bola. Tá vendo aí, tá... Opa, já vamos pra Natal no dele esse ano. Exatamente, ele tá até construindo uns condomínios aí, umas casas pra alugar. Isso, eu quero andar mais contigo aí, então. Vamos lá, né? A fonte aqui derrama pra lá e pra cá. E aí, o antes, ó, das máquinas de cortar chip e tudo, quando eu entrei, o Israel trabalhava no operador, o horário dele era das 10 às 4, aí ele saía, ia pra FIC, fazer a faculdade dele. Exatamente. Saía da FIC, ia fazer evento e meio que chegava 2, 6 horas da manhã, ia virado pra trabalhar, tipo Ei, assim. Israel, conta aí a história do Lucas, derrubou a bandeja lá, vai. Um rumo de copo. Não tava não, eu indiquei ele. Ele não tava. Cara, eu indiquei ele pra um evento. Eu fazia um evento com um amigo, né? Hoje ele tem empresa de evento ainda, Diego Ariar, meu amigão aí, vai ser meu futuro professor de inglês aí. Opa! Vamos lá. E um dia ele tava precisando do barman, onde que é o Lucas. O Lucas tinha saído da 8. Tá fazendo o que, Lucas? Nada. Aí tava ele foi pra concurso. Foi fazer uns eventos na praia aí com uma bandeja de uísque caro lá, ele derrubou só todos os copos, né? Cara, a diária dele eu acho que não deu nem pra pagar, hein? É igual o exército, velho. No começo bota só o cabaço pra se lascar. Não, é sério, ó. O pior serviço que tem no evento pra fazer é servir bebida. Por quê? Porque os caras contratam, tipo, eu quero 10 garrafas de uísque. E o cara só vai embora depois que serve 10 garrafas de uísque. Qual é o melhor? Sorvete. Não é, Noizão? É. Então o cara e vai chega... todo mundo, né? O uísque nem aí todo mundo quem bebe, é que pega o sorvete? O antigão. Não, aí depois os aperitivos de início. O antigão. Aí a comida. Antigão. Aí botaram o novato pra servir o uísque. E chegava, galera, não posso beber agora, não quero e tal.
E beleza, teve uma hora na praia, meu irmão, que deu um ventuzão, caiu copo, garrafa. Ainda bem que a galera já tava melada já, porque eu derrubei uns R$2.000 ali. Ganhei 70, derrubei 2.000, tudo bem, né? Vida que segue. Mas é isso aí, eu trabalhei muito na empresa desse meu amigo, cara. Eu agradeço demais que... Cara, eu era assim, tudo que aparecia a gente tava fazendo. 2 trabalhos na faculdade. Pra ganhar 70, pra ganhar 60. Eu trabalhei pra... Chama hold, né? Pra trabalhar pra essa galera de banda. Tem banda? Chama-se hold. Mas eu sempre gostava de ser chamado de Bigu, que era o nome mais popular, né? Eu nunca gostei do mais bonito, não. Eu queria o mais popular. Aí, certa vez, eu trabalhei 4 festas pra essa banda. Eu comecei no Eusébio, 2 horas da tarde. Depois a gente veio pro antigo, que acho que é Cebolinha, Jardim Meireles. Depois a gente foi pra Fiteiro Dom Luiz. Depois a gente terminou numa casa que tinha de show ali, Dom Luiz, que hoje ele tava próximo ali, o Farri. Foram as 4 festas. Ele tinha combinado de me pagar R$30, certo? Só que quem trabalha com música é R$30 por festa. Certo? Aí quando chegou o final do dia, o cara me deu R$30. Aí eu fiquei sem entender. Ou seja, ele tinha fechado comigo R$30 pelo dia inteiro. Eu trabalhei em 4 festas pra ele, carreguei sanfona, cara. Aí tudo. Monta, desmonta. Desmonta tudo. Cara, sofrimento. Só. A parte boa é porque enquanto eles ficam cantando, a gente fica no camarim. E aí come, bebe. Não, mas esse canto tinha camarim, não. Era Esse só não Pedro. Era só tinha, festa viu? mais básica. O que eu fui tinha, viu? Israel, e hoje, a gente tava falando um pouco do passado, né? E aí, o que tu vê hoje no presente do nosso segmento e pro futuro? Como é que tu tá, a tua expectativa aí do segmento de acessório de celular? O que tu tá enxergando? Como é que... Sem spoiler. Ou com, né, que tu já deu. Cara, assim, eu costumo dizer que quando a gente passa muito tempo da nossa vida em uma coisa, a gente tende a melhorar, a se acostumar ou a deixar, né? É aquela velha história. Ou você quebra, ou herda, ou você vende, né? Tipo isso. Então, claro que existe altos e baixos, existe a questão da barreira de entrada, existe a questão de tipo, a gente agora tem filho, mulher e tal, tem que cuidar, a gente não tem a mesma força que antes. Mas eu acredito que o nosso ramo de acessório para celular, ele ainda vai durar muito tempo, perdurar por muito tempo. Porque a gente está envolvido na tecnologia. Se a gente souber se entrelaçar com essa tecnologia, a gente vai longe, entendeu? E a gente tá vendo aí uma fusão, uma junção, vendo em algumas empresas grandes também do mesmo segmento e acreditando que vai dar certo o Tech daqui pra frente, né? Acreditando que vem algo grande aí e que a gente vai conseguir reproduzir com muita mais qualidade, com muito mais conhecimento e sabedoria aquilo que a gente fez em 2014, que foi uma bombada que eu vejo e acredito que a gente pode trazer esse potencial novamente para a nossa vida agora no ano de 2020 a 2023. Legal. Então a gente vai finalizar aqui o podcast 01, né? Porque o 00 foi contando a história. E aí, de novo aqui, a gente vai agradecer o FB10, que cedeu espaço, né? Que tem um Anderson aqui prestando toda a assistência pra gente. Quem quiser entrar em contato aí, tem um site deles, tem um @ no Instagram, eles têm um espaço pra coworking, que eles têm um espaço pra confraternização. Tudo do bom e do melhor aqui dentro do Iguatemi, Fortaleza. E aí, a gente vai finalizar aqui, né? Vamos deixar os arrobas, né? Começa contigo aí, Cristiano, teu Instagram aí. Olá, galera. Eu não sou muito ativo ainda nas redes sociais, estou tentando me acostumar. É uma coisa nova pra mim aí. Mas segue lá, é @cristiano.ventura. E estamos aí. Se não for, depois eu coloco aqui. Você vê como eu não sou ligado. Vai estar aí em algum lugar meu Instagram aí, viu, Larissa? Me ajuda. Valeu. Para seguir a gente aí, lucas.tech, né? Lucas Lima, né? .tech. Também não sou muito ativo não, mas quem fala comigo eu respondo. Só não posto, né? Mas quem manda mensagem a gente tá respondendo. Fora o @, né? A última pergunta aí pro Israel, para ele dormir tranquilo. Ele é bom, viu? Na verdade, nem é pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes aí, nossos seguidores. Fala já. Tá bom, aí tu dá teu @ e aí fala para quem às vezes está escutando esse podcast e estava desnorteado, né? Tava
se sofrendo com alguma coisa e às vezes consegue escutar e conseguir dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? A gente fez isso aí várias vezes durante a nossa caminhada. Verdade. E a gente deixasse, que você deixasse a sua última pensamento aí. Cara, assim, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Porque como o Lucas falou aí algumas vezes, eu acredito que se eu tô aqui é porque eu plantei algo. E, tipo, se eu não tivesse plantado algo, eu não teria sido convidado. E essas pessoas que estão aqui na minha frente talvez não estivessem aqui, né? Que foi através desse plantio que a gente está colhendo isso que está acontecendo hoje. Tanto bem quanto mal. Exatamente. E dizer que você que acredita, você que tem fé, perseverança, você que tem uma religião, você que tem Deus, acredite que você consegue. Todo dia sai 2 pessoas acreditando que consegue de casa, né? Mas uma delas não tem fé, não tem força. Uma delas volta atrás, quer retroceder. E aquela que prossegue, mesmo dando um passo a cada dia, ela consegue. Entendeu? E como eu falei muitas das vezes aqui, sempre faça mais. Mais do que pediram, mais do que disseram. A Bíblia diz assim também, quando lhe pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Entendeu? Então faça sempre a mais. E a mensagem final aqui, eu quero deixar um versículo da Bíblia para todo mundo, que está em Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que quem está nessa mesa aqui, todo mundo ama a Deus e está cooperando e vai cooperar por muito tempo nas nossas vidas. Amém. Valeu, galera, e é isso aí. Meu arroba é @Israel de Lima e um S no final, @Israel de Limas. Me segue aí nas redes sociais, tem muito vídeo lá, muito H, né? Que a galera diz que eu sou o rei do H e vamos lá, vamos Tem pra muita cima. foto e muito país, né? Também. Tá um pouco agora, depois da pandemia, a gente deu uma parada aí, mas vamos voltar. O arroba da edição aqui é @Larissa Brena. E o do Raul é Grande Raul, né? Raul Oliver. Grande Raul Oliver. Grande Raul Oliver, o grande, viu? É isso aí mesmo. Quando vocês vê lá, vocês não acham que ele não é grande não, viu? Ele é pequeno, viu? Depois É ele só o explica o nome. porquê do grande. Aí os nossos aqui, pra finalizar, é @Miami Cages, né? E o meu pessoal, @lucasventura.br. Deixa eu deixar fazer meu jabá aqui, né? Deixar o arroba da empresa. @IkStoryBR, viu? Segue a gente aí, tem muita novidade, muito vídeo lá legal. Então, @IkStoryBR é o arroba Fiquei da nossa sabendo que tem um empresa. cabo lá de 150 metros, é verdade? Exatamente, é o chamado Cabão. Cabão. Viu? Procura lá o Cabão. E quem for agora escutando esse podcast, tem cupom de 20% de desconto. Pode falar lá, Ike Story no podcast Miami 00. Pode falar lá, tem cupom de 20% agora. 01. Ike Story podcast Miami 01. Desconto de 20% aí pra todo mundo. Cuida, galera. Foi! Show, pessoal. Obrigado pela atenção, tá? Se você achou que faltou alguma coisa, deixa a sugestão. Se quer que a gente traga alguma pessoa, diz aí também. E o próximo podcast a gente vai trazer na prática, passo a passo, para você abrir sua empresa. Beleza? Pontos positivos, pontos negativos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer de errado e o que você deveria fazer de certo. Show? Valeu, galera. Um abraço. Valeu, meninos. Valeu. Show.